Há 7 anos, o Brasil não possui um piloto vitorioso na Fórmula 1. Mesmo assim, o automobilismo continua sendo o segundo esporte mais assistido do país, perdendo apenas para o futebol. No Brasil, pilotos jovens passam a maior parte da carreira conciliando treinos e corridas com a rotina diária de estudos ou trabalho. E se for menor de idade, ainda tem que combinar com a rotina dos pais. Mas para chegar à principal categoria do automobilismo mundial, o caminho é longo. E muitos pilotos acabam desistindo. Hoje, você vai conhecer a história de diversos pilotos brasileiros. Como começaram no automobilismo, sua evolução na carreira e as principais dificuldades que encontraram. Está começando o Circuito Brasil. Para quem quer seguir carreira no automobilismo, o início é o mesmo para todo mundo: o kart. O kart é considerado a base do automobilismo mundial, onde foram formados os grandes pilotos das décadas recentes. A história acaba sendo a mesma para quase todo mundo. Comecei a demonstrar interesse no automobilismo com 6 anos de idade, quando meu pai corria, corria de kart. Eu comecei no kart aos 6 anos. Cara, minha história é um pouco diferente das habituais. Não comecei muito cedo. Normalmente o pessoal começa com 6 a 8 anos de kart. Uma certa viagem com 13 anos eu viajei com meu pai para Londres. E lá já tinha os karts indoor, aqui ainda não tinha. E eu andei lá uma vez com ele, fiquei apaixonado. Coincidentemente, quando eu voltei para o Brasil, depois de uns 2 meses abriu um primeiro kart indoor. Depois foi aquela febre de abrir vários. E eu virei piloto de kart indoor, gostando muito, mas não me profissionalizando, porque existia um foco muito grande nos estudos. Minha mãe sempre achou que era super necessário. E eu consegui negociar com ela que se eu conseguisse levar os estudos, eu gostaria de uma chance para correr de kart. Comecei tarde, com 14 anos. Eu, quando criança, eu não acompanhava muito automobilismo. Eu gostava mesmo de futebol, como a maioria das crianças no Brasil. E eu ganhei um kart de presente, cara. Foi quando surgiu a curiosidade, Pô, como que será que é isso aqui? E meu pai, na época, foi um pouco contra a ideia. Mas ele falou, não, se você for bem na escola, eu te levo para andar no kart, Eu comecei a andar de kart quando tinha 14 anos, mas eu realmente comecei essa coisa de adrenalina quando eu tinha 4 anos de idade, numa motinha de motocross. E eu acabei me quebrando costela, as clavículas numa etapa. Quando eu tinha 13 anos, eu fiquei meio parado, ficou 1 ano parado, só fazendo esporte. Mas faltava alguma coisa de adrenalina. Eu falei, vou tentar dar uma volta no kart do meu tio. Aí foi quando eu comecei realmente a andar de carro, assim, de kart. E depois daí eu comecei a ganhar algumas corridas. Eu falei, se você continuar se dedicando, tudo, você vai seguir carreira. Eu falei, vamos embora, Mas a vida de kartista não é tão fácil quanto parece. Um dos maiores problemas enfrentados pelos pilotos e seus pais é conciliar a rotina exaustiva. São treinos, corridas, viagens, estudo e trabalho. Eu era muito novo, Eu tinha 11 anos mais ou menos e comecei a viajar bastante e conciliar a escola com o automobilismo. As coisas começaram a ficar mais profissionais cada vez mais. Então, era uma dificuldade grande. Eu era uma criança, Então dependia do acompanhamento dos meus pais o tempo todo. Mas eu gostava muito do que fazia, então sempre foi um prazer grande. Principalmente para mim foi complicado conciliar com a escola, Porque o kart você começa os treinos, por exemplo, numa terça-feira e vai de terça a domingo. Então eu praticamente perdi a semana inteira de aula, E assim, quem me acompanhava mais era minha mãe. E meu pai ia mais final de semana, porque meu pai trabalhava durante a semana, final de semana ele ia para me apoiar. Então meu pai ia sempre na sexta-feira. E meu pai era meu maior motivador, meu pai me botava para cima. O pessoal até dizia que quando meu pai chegava, eu ganhava mais um meio segundo ali, entendeu? Que é muita coisa para nós. Complicou um pouco quando eu comecei com a de Fórmula Renault, que era brasileiro. Inclusive minha estreia foi aqui em Curitiba, em 2002. E aí sim começou a ficar complicado, porque na faculdade tinha aqueles limites de falta e é mais complicado. E eu faltava na quinta e na sexta-feira.
Então aí foi um negócio um pouco mais difícil, tive que negociar com a faculdade, com os professores, ia levando daquele jeitinho, mas consegui levar até porque era um grande acordo que eu tinha com a minha família e já comecei a perceber que era importante realmente o estudo, porque nossa carreira é uma carreira muito ingrata, né? São pouquíssimos que ficam, hoje tem só Stock Car, vamos dizer assim, para os pilotos profissionais. Quem decide pela carreira de piloto geralmente começa muito cedo, entre 6 e 7 anos de idade, inclusive para as mulheres. Comecei a demonstrar interesse no automobilismo quando eu tinha muitos poucos anos, assim, uns 3, 4 anos de idade eu já gostava de acompanhar as corridas na televisão, de brincar com o carro do meu pai e ele foi me levar para assistir uma corrida quando eu tinha uns 6, 7 anos de idade, em Interlagos, e eu me apaixonei. E aí tive sorte também de ter um pai que tivesse uma cabeça aberta e deixasse eu começar a correr. Bom, desde pequena eu sempre gostei de carro, sempre pedia para o meu pai para sentar no colo dele para dirigir carro, sempre desenhava carros na aula, gostava de brincar de carrinho. Então, lá perto da minha cidade, que eu sou do oeste de Santa Catarina, cidade chamada Caibi, numa cidade perto lá, São Miguel do Oeste, tinha uma pista pequena de kart. Aí, um domingo, meu pai me levou lá para nós assistir uma corrida de kart. Aí uns dias depois o meu pai falou assim, tá, eu vou comprar um kart pra ti, pra começar a brincar, como tu gosta, né? Então ele percebeu isso e comprou um kart pra mim. Aí eu comecei a brincar mesmo, lá na região, comecei a fazer provas pequenas, provas de rua. E aí com o tempo foi passando e eu comecei a fazer provas maiores, brasileiras, fui correr fora do Brasil também, fiz estadual, então começou por ali mesmo. Embora elas tenham ganhado mais espaço nos últimos anos, crescer no esporte é difícil para qualquer um. No Brasil, principalmente, tu vai em alguma corrida de kart, tu vê tipo de 100 e poucos pilotos meninos, apenas 5 ou 6 são meninas andando, quando tem isso. Então aqui no Brasil ainda são poucas meninas que correm, mas eu acho que todas nós já sofremos algum preconceito, porque pelo fato de eu acho que os meninos não gostarem tanto de perder para as meninas. Mas já teve mais em categorias menores, no começo do kart, eles não gostavam, batiam, mas agora como eu já estou andando de Fórmula, isso não acontece tanto quanto antes. No começo era um pouco difícil, porque sempre fui a única e os meninos acabavam não aceitando muito, né, perder para mim. Então eu tinha um pouquinho de dificuldade, principalmente no kart que tem muito mais toque. Era complicado para mim, perdi muitas corridas de campeonatos por causa disso. Mas com o tempo eu fui revidando, né, ganhando respeito e hoje em dia acho que não tem problema algum nesse sentido. Mas e o que querem os pilotos brasileiros? O Circuito Brasil foi perguntar e adivinha, quase todos querem chegar na Fórmula 1. Mas chegar até a principal categoria do automobilismo mundial implica em mudanças. Pode levar um tempo grande e é mais difícil ainda quando o piloto é menor de idade. Quando você é jovem, eu acho que as coisas são um pouco mais fáceis, né? Porque você está ali disposto a se aventurar, né? Buscar novos caminhos e conhecer coisas diferentes, países diferentes. Então a decisão de sair do país foi muito fácil, né? Depois que eu estava lá já não era tão fácil assim, porque aí você vê que a realidade é outra, né? É um choque de culturas. Eu fui para Inglaterra, um país totalmente diferente do Brasil. Eu venho de uma cidade extremamente quente, fui morar num país frio. E, então, assim, tive uma fase de adaptação aí difícil, né? Mas não digo que me atrapalhou. O mais complicado é o patrocínio. Que assim, saudade da família você se adapta, né? Você tá correndo atrás do seu sonho. Isso é o de menos, você quer chegar no seu sonho, então assim, você faz o que for, o que tiver ao seu alcance e o que não tiver também você faz para tentar chegar lá. Então assim, tem os seus, vamos dizer, tem pós e contras, né? O contra é esse, ficar longe da família, longe de amigos, você mora sozinho, você tem que cozinhar, passar não sei o que, isso com 16 anos, 17 anos. Então assim, foi sofrido nessa parte, mas o prazer de estar ali, o prazer de estar correndo atrás do meu sonho era maior. O pentacampeão da Stock Car, Kaká Bueno, é uma exceção a essa regra aí. Diferente dos outros, ele sempre teve o sonho de correr no Brasil. Eu já tinha uma ideia bem formada de que eu queria ser piloto profissional no meu país, se possível vivendo no meu país, fazer parte um pouco
mudança de hábito e de atitude dos pilotos também de querer correr no país e ser as categorias mais fortes no país. Cada vez mais, os pilotos têm se preocupado com a carreira. Cuidam não só do condicionamento físico, mas também da imagem. Fora tem todo dia treino físico, né, preparatório, quando tem evento de patrocinador, muitas reuniões. Hoje a minha carreira é uma empresa, né, tem um monte de coisas para fazer, decidir, procurar. Então, treino físico é a prioridade, simulação, treino de kart, né? E fora isso, eu trabalho aí com a agência, que a minha agência é a Asa Esportes, né? A gente trabalha a parte da minha imagem e novas oportunidades. Faço o treinamento físico todo dia, menos domingo. Faço ativação com patrocinador, trabalho com a equipe, eu tenho que ir na equipe. Faço simulador em casa. Eu tenho que fazer faculdade ainda que eu estou fazendo administração. Eu ajudo o meu pai no trabalho um pouco, a organizar algumas coisas dele do dia a dia. Eu faço de tudo um pouco. Aqui em Florianópolis, aqui em Santa Catarina, como não tem autódromo, a gente não consegue treinar de carro. Eu treino de kart no Cartódromo dos Ingleses aqui em Floripa toda semana, umas 2 ou 3 vezes por semana, para me manter no ritmo. Eu faço academia praticamente todos os dias. À noite eu estudo também, mas tem toda uma preparação que não é só nos fins de semana de corrida. Tu tem que estar preparado o tempo todo para chegar lá e dar o melhor de si e já estar pronta. Então tem toda uma preparação nos dias antes. Assiste vídeos, treina em simulador para chegar no dia da corrida e estar bem. E você, tá pensando em começar a carreira no automobilismo? Então dá uma olhada nas dicas que eles têm. Bom, eu acho que quem está querendo começar, principalmente as meninas e que gostam disso, apesar de ser um esporte difícil, ser um esporte carro, quem gosta tem que começar, vai começar do zero, vai começar a crescer com isso, vai aprender várias coisas, não só como pilotar. E eu garanto que é um esporte muito bom, é uma lição de vida que tu aprende em cada corrida. A dica é se preparar, um esporte que tanto físico quanto mentalmente vai te exigir bastante, mas se tá com dúvida de começar, experimenta, vai num aluguel de kart, aluga, vê como é que é. Se quiser comprar um kart, começa. E é uma coisa que eu recomendo para todo mundo, porque te faz crescer não só como um atleta, um esportista, mas como pessoa, porque te ensina a ter disciplina, compromisso. Agora, tem uma coisa que não muda. É só colocar o capacete. Quando tu bota o capacete, tu já vem concentrado algum tempo antes já. Então, bota o capacete, tu sabe que depois disso tu entra no carro para tu entrar lá na pista, independente de ser treino, corrida. Tu entra lá para fazer o teu melhor e fazer o que tu sabe, né? Dar o melhor de si. Talvez com 39 anos você se decepcione com muita gente, você entenda como funciona a política e você está com a cabeça mais cheia de problema do que 20 anos. Com 20 anos você quer ganhar e que o resto que se exploda. Depois de um tempo você tem o seu patrocinador para cuidar, tem a sua equipe do teu relacionamento, tem os outros problemas e você tá mais o ambiente está mais carregado e afetado por outras coisas, mas eu acho que na hora que ainda fecha a viseira, um piloto não pensa em nada mais do que ser a corrida. Eu acho que você não leva para dentro do carro o teu problema pessoal, se o teu filho está doente, se o teu cachorro morreu, se tua empregada rasgou teu par de luva lavando. Ninguém vai pensar em nada disso. Eu acho que você volta a ser a criança que estava no kart pensando em ganhar a corrida.